Como é que você tá, meu querido internauta, minha querida internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, sexta-feira, chegamos ao final de mais uma semana, onde estudamos aqui questões do grande conflito, falando principalmente sobre o Armagedon e a Babilônia. Essa palavra Babilônia, ela também foi usada lá no Antigo Testamento para Babel, né? Aquela confusão daquela torre toda, feita contra a vontade de Deus, né? Para dizer algo muito poderoso, muito grande que se tentou fazer. Babilônia é o nome do maior império que o mundo já teve, no sentido econômico, político, né? E também no sentido religioso. E agora a palavra Babilônia é apresentada na Bíblia como o poder político-religioso prostituído, adulterado, que quer então pregar um evangelho totalmente modificado como se fosse a verdade de Deus. Dentro disso, a gente percebe que quando eu tenho esse evangelho sendo pregado, e tem sido pregado, e vou dizer, esse evangelho errado, esse evangelho misturado, né, não verdadeiro, tem sido pregado massivamente por muitas igrejas e muitas religiões. Tem sido pregado. Muita gente tem sido discípulo, não de Deus, mas do inimigo de Deus, achando que é um discípulo de Deus. Talvez essa seja a grande tristeza de algumas coisas. Muita gente trabalhando para o inimigo de Deus, achando que está trabalhando para Deus, porque foi enganado pelo inimigo, está sendo enganado pelo inimigo. Por isso que eu sempre digo, a coisa mais importante é verificar na palavra de Deus se aquilo é verdade ou não. Tem muito conceito por aí de um monte de coisa que as pessoas dizem assim, não, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz isso. A pergunta que eu faço é, diz mesmo? Que evangelho que diz isso? Em que Bíblia você viu? Será que você não pegou um texto fora do contexto para criar um pretexto? E em cima de um pretexto estabelece toda a sua teologia e relacionamento com Deus? Então é muito complicado. Babilônia está aí, com poder político e religioso para pregar o evangelho mentiroso. E muita gente tem acreditado e também pregado esse evangelho. Dentro disso, da verdade e do erro, nós encontramos o Armagedon. O Armagedon é um nome para simbolizar que há uma guerra espiritual. Não uma guerra bélica, como eu falei em um dos vídeos. Uma guerra espiritual, do bem contra o mal. E nessa guerra espiritual, se você está alicerçado na palavra de Deus, você não tem o que temer. E aí foi aquilo que nós falamos durante a semana sobre Elias, que combateu 450 profetas, discípulos de Baal, sem medo nenhum. Muito pelo contrário, Elias ainda foi um tirador de sarro quando percebeu que nada aconteceria. E ele tinha essa tranquilidade para tirar um sarro dos 450 profetas de Baal, não porque ele se achava bom, porque Elias não tinha nada dessa vaidade, mas porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. E quando Elias ora, desce fogo do céu, manda todo aquele negócio e fogo para todo lado, né? Quando um filho de Deus fala com Deus, Deus manifesta o teu poder. Mas isso é de forma verdadeira e não naquilo que tem acontecido de forma desorganizada e mentirosa em nome de Deus. Está na hora de nós pararmos de nos alimentarmos das mentiras que o evangelho mentiroso nos dá e viver a verdade de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, muito bom passar a semana com você e nos vemos na próxima semana.